Dá uma olhada em potência de expoente racional, ou seja, quando o expoente é uma fração. Isso daqui nós temos na nossa página 195 do livro base de vocês. O que acontece? Potência de expoente racional é... quando eu vou fazer contas com ele, operações com essas potências de expoente racional, então, por exemplo, A, uma base qualquer, elevado a m sobre n. A gente vai fazer a operação como se fosse uma raiz. Ou seja, a base vira aqui o logaritmando, o radicando, o denominador vira índice e o numerador vira o expoente desse nosso radicando. Ah, Lorena, como é que eu vou fazer para lembrar disso? Muito fácil. Pelo menos quando eu estava aprendendo, algo que eu fiz que me ajudava bastante a lembrar disso é... Pega um exemplo bem facinho para a gente trabalhar. Por exemplo, 5 elevado a meio. Bom, eu sei que uma fração vira raiz. Legal. Então vai virar uma raiz e a base é 5. Esse 1 tem que ir em algum lugar. Ou vai ser no índice ou vai ser no expoente. Veja, ele não pode virar no índice, porque raiz de índice 1, ela não existe. Então ele só pode virar expoente do radicando. E o denominador só pode virar o meu índice, que é o último lugar que faltou. Fazendo esse paralelo, eu posso transportar para uma questão genérica. A elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de A elevado a m. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios que falam sobre esse tipo de técnica de transposição de potência em raiz, e esse é o vínculo de uma com a outra. E, além disso, todas as propriedades, tanto de potência quanto de raiz, valem para esse tipo de exercício. Então a gente tem que começar a relacionar uma série de propriedades de potência e raízes com esses nossos cálculos, com essas nossas operações. Ok? Então vamos lá, página 196 agora. Vamos fazer alguns exercícios sobre isso. Nós temos o exercício de número 23 dessa página 196. Legal. Então, por exemplo, quando eu tenho na letra A, eu tenho aqui 27 elevado a 1/3. Só que então, como a gente viu, é a mesma coisa que raiz cúbica de 27. Tem várias formas para fazer isso. O que eu acho mais confortável nesse caso é passar para a potência a base, o radicando, né? Então 27 é 3 ao cubo, então esse cubo vai com esse índice 3, então sobra apenas o 3. Legal? B. 256 elevado a meio. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 256. Fatorando 256, a gente chega que isso aqui é 2 à oitava. Minha sugestão, decore as potências de 2 até 2 à décima, que é 1024. Então 512 e 256 tem dois saltos para trás, é 2 à oitava. Aqui eu posso, é uma simplificação, então eu posso dividir tanto o índice quanto o meu expoente pelo mesmo número, no caso é 2. Então 2 dividido por 2 dá 1, raiz aparece, 8 dividido por 2, 4. Então dá 2 à quarta, e 2 à quarta também é conhecido como 16. Legal. Vamos fazer aqui, os outros são bem parecidos, vamos fazer aqui a letra F. 0,25 elevado a meio. Eu posso ter decimal na base, posso ter decimal no expoente, eu posso ter uma dízima periódica no expoente, enfim. A ideia sempre é transportar, virar frações, são mais fáceis de a gente trabalhar. O meio vira raiz quadrada de 25 sobre 100. Raiz do de cima, raiz do de baixo, raiz de 25 é 5, raiz de 10 de 100 é 10, dá 5 sobre 10, ou, simplificando, dá meio. Beleza? Finalmente, o H. 1 sobre 81 elevado a 0,25. Bom, lembra que eu falei? Pode dar decimal na base ou no expoente. Tanto faz. Aqui, você pode fazer que o 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Então, 0,25 é a mesma coisa que 1/4. 1/4 é
raiz quarta de 1 sobre 81. 1 sobre 81 é a mesma coisa que 1 sobre 3 a quarta. Ou seja, é 1 sobre 3. Raiz do de cima, raiz do de baixo. Raiz quarta de 1 é 1, raiz quarta de 3 a quarta, corta um com o outro, dá 1/3. Ok? Então, esse é o nosso exercício de número 23, aplicações diretas da propriedade de potência e transformação, né, de expoente racional para raiz. Legal. 24. O exercício de número 24, ele é um pouco, usa também a mesma técnica, só que ele é um pouco mais elaborado, porque ele utiliza algumas potências e raízes no mesmo exercício. 8 elevado a 2/3, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 8 ao quadrado. E aqui eu posso fazer uma decomposição do 8, então fica 2 ao cubo, tudo isso ao quadrado. E aqui eu tenho várias formas possíveis. Aqui eu posso, por exemplo, fazer 2 à sexta, raiz cúbica é 2 à sexta, simplifica o 6 com 3, divide ambos por 3, então dá 2 ao quadrado, então tudo isso dá 4. Beleza? B. B eu tenho 144 elevado a menos meio. Primeira coisa que eu faço quando eu tenho potência negativa é transformar em potência positiva. Basta inverter a base. Depois que eu faço a inversão para o expoente positivo, agora eu posso usar a definição de expoente racional. Elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 1 sobre 144. Raiz de 1 dá 1, raiz de 144 dá 12. É isso. C. 0,2 elevado a meio. Isso aqui é a mesma coisa. Eu não gosto de trabalhar com decimais, quando estou falando de potências, raízes. Então eu sempre passo para a minha fração. Depois, aqui tem também vários caminhos. Eu posso pensar esse elevado a meio como sendo raiz quadrada. Então, da raiz quadrada de 2 décimos. Eu poderia também fazer 1/5. Dava na mesma. Então aqui vai dar raiz quadrada de 1/5. Como eu posso fazer raiz de cima, raiz de baixo, raiz de 1 sobre raiz de 5, raiz de 1 é 1. Raiz de 5 eu não posso ter aqui no denominador, eu tenho que racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por um valor conveniente, de forma que essa raiz desapareça. No caso, é raiz de 5 em cima e embaixo. Com isso eu tenho raiz de 5 vezes 1 dá raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Ok? Então essa daqui é a nossa letra C. Vamos lá, continuando. Letra D. 16 elevado a 5 meios. Como é que fica isso? D. 16 elevado a 5 meios. Também tem várias formas possíveis para fazer isso. A ideia é que isso aqui vai virar raiz quadrada de 16 à quinta. Ou seja, esse 16 à quinta, o 16 eu posso fatorar, então dá 2 à quarta elevado à quinta, que é a mesma coisa que eu posso multiplicar, então, esses dois expoentes, fazer potência de potência aqui dentro. Então vai dar raiz quadrada de 2 a 20, simplifica o 20 com 2, 2 elevado à décima, e aí a gente sabe que é 1024. F. O F fica 0,09 elevado a menos meio. Primeira coisa que eu sempre faço, eu transformo isso daqui em uma fração, então 0,09 dá 9 sobre 100, elevado a menos meio, ainda não mexi com esse expoente. Aqui eu vou transformar o expoente negativo em expoente positivo, invertendo a base. Depois eu tiro a raiz, e aí a raiz do de cima sobre a raiz do de baixo. Então raiz de 100 sobre 9 é 10 terços. Beleza? Legal. Vamos fazer também agora o 27. Ele é um pouquinho enrolado, algumas continhas, mas nada de muito complicado. Vamos lá. Então nós vamos fazer o último exercício da nossa bateria, vai ser o exercício número 27. Vamos lá.
É uma aplicação desse nosso trabalho com potências de expoentes racionais. Ele fala o seguinte: a área da superfície corporal ASC de uma pessoa em metros quadrados pode ser estimada pela fórmula de Mosteller. Ou seja, ASC é igual, então ele me conta. ASC é a mesma coisa que H vezes M sobre 3.600 elevado a meio, ou seja, a raiz quadrada de tudo isso. Em que H é a altura da pessoa em centímetros, M é a massa da pessoa em quilogramas. Aí ele fala o seguinte: calcule a área para uma pessoa que tem a altura de 1,69 m e a massa de 75 kg. E usar a aproximação, raiz de 3 é igual a 1,7. Primeira coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte: ele me falou que a altura tem que estar em centímetros. Então, se ele me deu em metros, então antes de começar qualquer exercício, não só na matemática, mas física, química, cuide para que todas as unidades estejam certas. Então, são 169 centímetros. Agora sim eu começo substituindo. H coloca aqui, M coloca lá, faz essa conta, eu encontrei o ASC. Vamos ver como é que fica essa conta. Então eu vou ter que meu ASC desse cara vai ser 169 vezes 75 sobre 3.600, tudo isso elevado a meio. Legal. Meio é raiz, a gente já sabe disso. Raiz quadrada, né? 169 vezes 75 dá 12.675 sobre 3.600. Minha dica é: quando você tem um número desse dentro de uma raiz, enfim, não vai ter jeito, você vai ter que fatorar esse número. Fatorando ele, vai dar 3 vezes 5 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Então você divide primeiro por 3, depois por 5, por 5, por 13 e por 13. A cada grupo de 2, sai um da raiz. Lá embaixo eu poderia também fatorar o 3.600. Só que ele é mais fácil eu olhar da seguinte forma. Aqui fica uma dica. 36 vezes 100. Dá para ver facilmente os dois números quadrados perfeitos que são multiplicados, que geram o 3.600. Então vai ficar a raiz de 36 e raiz de 100, fica fácil. Então aqui o 3 vai ficar dentro da raiz, o 5 ao quadrado vira 5 lá fora, o 13 ao quadrado vira 13 lá fora, e é por isso que ele deu raiz de 3, tá vendo? Então eu vou substituir aqui por 1,7, e embaixo eu vou ter raiz de 36, 6, raiz de 100, 10. Beleza. Eu vou ter aqui 5 vezes 13 dá 65. Ele falou para usar a raiz de 3 dá 1,7 e embaixo vai dar 60. Isso daqui, então, é uma aproximação, vai dar 1,84. Como é a área de superfície corporal, ele falou que a altura, isso daqui tudo vai ser a resposta em metros, então eu vou ter m quadrado. Ok? Então 1,84 metros quadrados. Legal? Beleza. A letra B, ele fala algo, ele inverte um pouquinho a pergunta. Ele te dá o ASC, ele te dá o peso e pede a altura de certa pessoa. Então vamos deixar ali a fórmula para vocês. Letra B fica. Ele me fala aqui, Juvenal tem ASC igual a 2 metros quadrados e massa 80 quilos. Então ele me dá ASC é igual a 2. E é legal sempre fazer um banco de informações, mais fácil de organizar depois. M igual a 80. Me deu a ASC, me deu a massa e pede a altura do nosso querido Juvenal. Então, pega o ASC, tira, coloca 2. H eu não sei, H inclusive é a pergunta do problema, vezes a massa sobre 3.600, tudo isso elevado a meio. Como eu sei que a altura não pode ser negativa, tá tudo certo, enfim. Então, para tirar essa raiz quadrada, eu posso levar os dois lados ao quadrado. Eu mantenho a igualdade da minha expressão.
Então eu vou ter 4 é igual esse quadrado, potência de potência mata essa raiz, e eu vou ter então 80H sobre 3.600. Eu posso, bom, esse zero corta com esse, mais fácil. Eu posso simplificar por 8, então esse daqui com esse, então aqui dá 1 e aqui dá 45. Ou passar multiplicando, dividindo, enfim. Então, H vai ser 4 vezes 45, que dá 180. Não se esqueça, centímetros, quando eu botei isso em metros, ou que é a mesma coisa que 1,80 m. Beleza? Então até agora foram operaçõezinhas em cima dessa minha. Eu te dei um lado, fez a conta, te dei o outro lado, faltava alguma coisa aqui do lado direito, enfim. E aí a gente fez esses dois tipos de contas. A letra C, a gente precisa de um pouco mais de cuidado, a gente precisa ter um banco de informações bem consistente, porque eu estou falando de duas pessoas. Enfim, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse nosso item C. Aqui eu vou ter que pagar, porque a gente vai precisar de todo o nosso espaço. O que acontece? Ele me fala o seguinte: considere dois amigos, Rui e Eli, ambos pesando 81 quilos. Então para e vamos escrever essa informação. Massa do Rui, 81 quilos. Massa do Eli, também 81 quilos. Massas são iguais. A altura de Rui é 21% maior que a altura de Eli. Ou seja, quando eu falo que uma coisa é 21% maior, então lembra, quando eu estou fazendo um aumento percentual, 20% é 0,21. Então uma coisa 21% maior, então a altura do Rui vai ser igual a 1,21 a altura do Eli. Qualquer dúvida, dá uma revisada no capítulo sobre aumentos percentuais, ok? Então é 1 mais taxa sempre. Então é 1 mais 21%, 1 mais 0,21. E ele também fala que a minha ASC de Rui é X% maior que a ASC de Eli. Ou seja, eu sei que minha ASC de Rui vai ser um certo valor vezes a ASC de Eli. Eu não coloquei X aqui porque é X%. Então Y vai ser 1 mais essa taxa. 1 mais X sobre 100. Depois eu me viro para encontrar esse valor. Primeiro eu quero saber qual que é a relação entre a ASC do Rui e do Eli. Depois eu converto isso daí para o X%, ok? Então é como se eu falasse, olha, 21%, então é Y aqui. E se Y dá 1,21, então você que aumentou 21%. 1 mais esse aumento percentual. Depois eu vejo isso. Agora, eu posso substituir, porque eu sei a fórmula do ASC de cada um deles. Então, a ASC do Rui vai ser, então, H do Rui vezes a massa dele sobre 3.600, tudo isso elevado a meio, é igual a Y vezes H do Eli, a altura dele, vezes a massa dele, sobre também 3.600, tudo isso elevado a meio. Beleza, substituindo as coisas. H do Rui é 121 H do E. Legal, 1,21 HE. Massa dele vai ser 81 sobre 3.600. Aqui, o que eu posso fazer já? Eu posso fazer que isso aqui tudo elevado a meio é igual a Y vezes HE vezes 81 sobre 3.600 elevado a meio. Legal. Aqui eu posso levar os dois lados ao quadrado. Também sei que tudo isso é positivo, enfim, está tudo certo. Então eu posso levar os dois lados ao quadrado. Fazendo isso, fazendo esse lado esquerdo, o primeiro membro ao quadrado, essa raiz desaparece. Então eu vou ter 1,21 HE vezes 81 sobre 3.600 é igual, esse lado todo ao quadrado fica y ao quadrado, e aqui vai ser essa raiz ao quadrado, corta a raiz com o quadrado, HE vezes 81 sobre 3.600. Agora, isso aqui permite que eu faça uma série de simplificações. Primeiro, esse 3.600 com esse 3.600, 81 com 81.
HE com HE. O que me dá a seguinte, o que sobrou, na verdade, aqui é y quadrado é igual a 1,21. Manda a raiz para o outro lado, esse quadrado tira a raiz dos dois lados, dá 1,1. Quer dizer que o ASC do Rui é 1,1 ASC do Eli. Ou seja, lembra que eu te falei que sempre era 1 mais a minha taxa, o meu, quanto eu multiplicava, né? Por exemplo, quando eu aumentei 21% um em relação ao outro, é 1 mais 0,21. Então aqui eu posso enxergar esse cara como sendo 1 mais 0,1, certo? Então é o que tinha e eu estou aumentando em 0,1. Aumentando em 0,1 significa que eu estou aumentando 10%. Ou seja, a ASC do Rui é 10% ASC do Eli. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Quando eu tenho essas informações relacionais, ou seja, quando eu estou relacionando duas grandezas, duas situações, basicamente eu coloco as informações umas em funções das outras, pego a informação base, uma expressão base, substituo na fórmula genérica para cada um deles. Nesse caso, quando eu tive essa igualdade, esses dois lados, eu tinha raízes quadradas, isso está me atrapalhando. Então, basicamente, eu peguei e elevei ao quadrado os dois lados. Esse quadrado pode cortar com essa raiz, esse quadrado com essa raiz, e esse quadrado, como eu tenho uma multiplicação elevada ao quadrado, então eu distribuo. Então é y ao quadrado e a raiz toda ao quadrado. Então a raiz apareceu no primeiro membro, no segundo membro o y ficou ao quadrado e essa raiz, esse valor que estava dentro da raiz, também ficou apenas ele, porque a raiz desapareceu. Simplifiquei um lado pelo outro, porque eu posso passar descendo, passar dividindo, passar multiplicando. Então, HE cortou com HE, 81, 3.600 por 3.600, sobrou só essas duas informações aqui. Tirei a raiz e aí eu pensei nessa relação. Um é 1,1, o outro quer dizer que ele é 10% maior do que o outro. Ok? Então essa foi a nossa bateria de exercícios que fala sobre potência de expoente racional. Beleza? Valeu, até mais.